Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Você já tentou esquecer alguém, mas mesmo após semanas, meses ou até anos, essa pessoa ainda mora dentro de você? Um cheiro, uma música, uma lembrança qualquer e pronto, seu coração aperta, sua mente volta no tempo e parece que aquela história ainda vive. Você já se perguntou por que é tão difícil se desligar emocionalmente de alguém, mesmo quando racionalmente já está claro que essa relação não faz mais sentido? A dor de um fim, seja de um amor, de uma amizade ou de qualquer vínculo profundo, não está só na ausência da pessoa. A verdadeira dor está na presença dela dentro de nós. Em tudo o que projetamos, sonhamos, idealizamos e que agora ficou sem lugar. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, dizia que não é o outro que nos prende, mas as partes de nós que colocamos nele. Neste vídeo, nós vamos muito além dos conselhos superficiais sobre esquecer um ex ou seguir em frente. Aqui, vamos mergulhar nas camadas mais profundas da sua psique. Vamos entender por que o apego nasce, como ele se alimenta e, o mais importante, como você pode se libertar dele com consciência e sabedoria. Você vai descobrir que o desligamento emocional não é um ato de frieza, mas um gesto de amor próprio. Que a cura não está no outro desaparecer, mas em você se reencontrar. Prepare-se para uma jornada de transformação, guiada pelas ideias de Carl Jung, onde você vai aprender a integrar sua dor, a compreender suas projeções e a encontrar, dentro de você, aquilo que buscava no outro. Então respire fundo, se acomode e venha comigo. É hora de entender como se libertar emocionalmente, não para esquecer alguém, mas para lembrar quem você é. Antes de tudo, precisamos entender o que significa estar emocionalmente apegado. Apego emocional é quando nossas emoções, pensamentos e identidade estão ligadas ao outro. Muitas vezes, confundimos amor com dependência emocional. Jung chamaria isso de projeção do nosso self no outro, como se a pessoa fosse parte essencial de quem somos. Carl Jung dizia que nós não enxergamos as pessoas como elas são, enxergamos como nós somos. Em outras palavras, projetamos nelas partes de nós que estão inconscientes, esquecidas ou negadas. Imagine o inconsciente como um grande oceano interno. Lá no fundo, estão aspectos seus que você ainda não reconheceu ou não aprendeu a expressar. Quando você conhece alguém, essa pessoa pode tocar exatamente nessas partes ocultas. O brilho que você enxerga no outro muitas vezes é o reflexo de uma luz que existe dentro de você, mas que ainda não foi acesa. Projeções. Quando o outro vira um espelho. As projeções são como filmes que projetamos numa tela chamada outro. Mas o roteiro, o diretor e até o final estão dentro de nós. Você pode achar que ama profundamente alguém, mas no fundo ama a sensação que essa pessoa te desperta, a imagem que ela representa ou aquilo que ela ativa em você. Se você se sente inseguro e conhece alguém confiante, forte, com iniciativa, é possível que se apaixone perdidamente, mas não por essa pessoa em si, e sim pela força que você ainda não reconheceu em si mesmo. É como se dissesse inconscientemente: eu preciso disso, eu queria ser assim. Jung chamava isso de projeção da sombra positiva, quando idealizamos o outro porque ele representa algo que queremos integrar. E o que acontece quando esse relacionamento acaba? Quando o vínculo termina, você sente que perdeu mais do que uma pessoa. Parece que perdeu uma parte essencial de si. E, de certo modo, sim, perdeu o espelho que refletia aquilo que você não via em você mesmo. É por isso que algumas separações doem tanto, mesmo quando o relacionamento já estava ruim. Não é saudade só da pessoa, é da imagem que você criou nela. E aqui entra uma das frases mais impactantes de Jung. Enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso o dirigirá à sua vida, e você o chamará de destino.
Muitos chamam de destino reencontrar sempre o mesmo tipo de pessoa, que nos faz mal, que nos abandona, que nos controla. Mas Jung nos mostra que isso é apenas o inconsciente repetindo padrões para tentar ser visto e curado. O caminho da libertação emocional começa aqui. Quando você entende que a outra pessoa era um espelho, não um salvador, começa a reverter o processo. Você pode olhar para dentro e se perguntar: o que exatamente essa pessoa despertava em mim? O que eu projetava nela que eu posso desenvolver em mim? Que partes minhas estavam escondidas e agora pedem atenção? A dor emocional é o convite para o despertar. O que era inconsciente, o desejo de força, de autonomia, de ser amado, agora pode ser reconhecido e cultivado por você mesmo. Para Jung, dentro de cada um de nós existe a sombra, aquilo que escondemos ou negamos. A dor do término ativa a sombra, medos, inseguranças, rejeição. É aí que queremos fugir. Voltamos para a pessoa, mesmo sabendo que o relacionamento nos faz mal. Mas, atenção, esse sofrimento é o convite para a cura. Jung dizia que é preciso integrar a sombra, olhar para dentro, encarar a dor. Imagine que dentro de você existe uma sala escura. Lá há um espelho antigo, trincado, coberto de poeira. Durante muito tempo, você evitou entrar ali. Mas então, você conhece alguém. Essa pessoa te olha com atenção, te escuta, te entende. E pela primeira vez, você se sente visto. Sem perceber, você convida essa pessoa para dentro da sua sala escura. E algo mágico acontece. O espelho, que antes estava apagado, começa a refletir uma imagem clara. Você se vê através dos olhos do outro. Se sente bonito, especial, amado. É como se ele ou ela tivesse restaurado o seu reflexo. Mas, um dia, a pessoa vai embora. E com ela, leva embora a luz que iluminava aquele espelho. Você volta à sala e tudo está novamente em sombras. O espelho está rachado. A imagem desapareceu. E aí vem o desespero. Como eu me vejo agora sem aquele reflexo? A dor do desapego é essa. Não perder o outro, mas perder a imagem que você só conseguia ver através do outro. É aqui que a sombra aparece. Ela sussurra: você não é suficiente. Ninguém mais vai te amar assim. Mas Jung nos lembra, a sombra não é nossa inimiga. Ela é o que precisa ser acolhido. Ela guarda a chave da cura. Só quando você se senta nessa sala escura, encara o espelho quebrado e diz: mesmo assim, eu me aceito, é que a luz verdadeira começa a surgir. A sua luz. Agora que entendemos a raiz do apego, vamos às práticas junguianas para se libertar emocionalmente. Reconheça a sua projeção. Pergunte-se: o que eu vi nessa pessoa que está faltando em mim? Faça um diário para identificar essas projeções. Encare sua sombra. Quais traumas ou padrões de infância essa relação ativou? Jung sugeria o processo de individuação, tornar-se inteiro, integrando as partes negadas. Use a solidão como ferramenta de transformação. Em vez de evitar a solidão, abrace-a. Meditação, escrita terapêutica e silêncio são chaves para reencontrar seu centro. Desenvolva sua ânima-ânimos interior. Em psicologia analítica, Jung falava sobre ânima, parte feminina no homem, e ânimos, parte masculina na mulher. Muitas vezes, projetamos nosso ideal de amor no outro. Precisamos desenvolver isso internamente. Na mitologia grega, Perséfone era a filha da deusa Deméter, deusa da colheita, da fertilidade e da vida. Perséfone vivia uma existência inocente, serena, na superfície do mundo, cercada por flores, natureza e segurança maternal. Até que um dia, Hades, o deus do submundo, a raptou e a levou para as profundezas da terra, onde passou a viver com ele como rainha dos mortos. Essa história parece um simples conto mitológico, mas para Carl Jung, ela é uma poderosa metáfora para o processo psicológico que todos vivemos quando somos arrancados da zona de conforto emocional. O raptado emocional.
Quando passamos por um rompimento amoroso ou precisamos nos desligar de alguém, sentimos algo muito semelhante ao que Perséfone viveu. Uma queda súbita em direção à dor, à escuridão, à solidão. A superfície representa o conforto do apego, da ilusão de controle, da presença do outro. O submundo é o símbolo do nosso inconsciente, onde moram as feridas, os medos, os traumas, mas também o potencial oculto. Jung via o submundo simbólico como a etapa inevitável do crescimento humano. Perséfone desce para as profundezas, não como castigo, mas como transição, para amadurecer e integrar partes de si que não existiam enquanto ela era apenas a filha da mãe. Do amor idealizado ao encontro com a sombra. Estar emocionalmente preso a alguém é viver muitas vezes como Perséfone antes da queda, num jardim idealizado, onde projetamos nossas esperanças e felicidade no outro. Quando essa relação termina ou quando percebemos que precisamos nos libertar, somos puxados para um submundo psíquico e sentimos medo, vazio, raiva, dor. Esse momento é inevitável e é necessário, pois é no escuro que a transformação começa. No mito, Perséfone não apenas sobrevive no submundo, ela se transforma. Ela passa de jovem frágil a rainha do submundo, senhora do seu destino, conhecedora da vida e da morte. É isso que Jung nos convida a fazer, não fugir do submundo, mas enfrentá-lo. A dor do desligamento não é sinal de fraqueza, é o início do renascimento da sua força. A volta à superfície, mas com sabedoria. Perséfone retorna todos os anos à superfície, mas agora ela é outra. Ela traz consigo a sabedoria do que viveu, a maturidade emocional que só o sofrimento pode esculpir. Você também voltará. Você também se reconstruirá, mas não como antes. Voltará inteiro, com um amor próprio que não depende mais de ninguém para existir. Como saber que você está se libertando emocionalmente? Você não sente mais aquela urgência por respostas. Você começa a se redescobrir e fazer planos sem incluir o outro. A dor começa a dar espaço para a gratidão, pelo aprendizado, pela história, por você. Durante muito tempo, você segurou uma xícara cheia de lembranças, expectativas, sonhos que envolviam aquela pessoa. Você andava com ela o tempo todo, com tanto cuidado, com medo de derramar, com medo de perder. Mesmo quando estava sozinho, a xícara ainda estava lá. Até que um dia, você percebe que está cansado, não quer mais carregar isso. Não por raiva, não por mágoa, mas porque agora você quer as mãos livres para segurar outras coisas. Você deixa a xícara sobre a mesa. Não a quebra, não a joga fora. Apenas a deixa ali. E então, pela primeira vez, você sente um alívio leve, silencioso. Anda pela casa. Faz um café só para você. Abre a janela e o vento toca seu rosto. E sem perceber, você sorri. Não porque esqueceu, mas porque finalmente se lembrou de si. Como saber que você está se libertando emocionalmente? Você não sente mais aquela urgência por respostas. Você começa a se redescobrir e fazer planos sem incluir o outro. A dor começa a dar espaço para a gratidão, pelo aprendizado, pela história, por você. Durante muito tempo, você segurou uma xícara cheia de lembranças, expectativas, sonhos que envolviam aquela pessoa. Você andava com ela o tempo todo, com tanto cuidado, com medo de derramar, com medo de perder. Mesmo quando estava sozinho, a xícara ainda estava lá. Até que um dia, você percebe que está cansado, não quer mais carregar isso. Não por raiva, não por mágoa, mas porque agora você quer as mãos livres para segurar outras coisas. Você deixa a xícara sobre a mesa. Não a quebra, não a joga fora. Apenas a deixa ali. E então, pela primeira vez, você sente um alívio leve, silencioso. Anda pela casa. Faz um café só para você. Abre a janela e o vento toca seu rosto. E sem perceber, você sorri. Não porque esqueceu, mas porque finalmente se lembrou de si.
Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento você se viu nesse espelho, se sentiu a dor, mas também enxergou a força que está nascendo, não guarde isso só para você. Clique no like, não por algoritmo, mas porque essa mensagem merece alcançar mais corações feridos. Inscreva-se, não apenas para ver mais vídeos, mas para seguir nessa jornada de autoconhecimento com quem está do seu lado. E escreva nos comentários, com coragem: estou me libertando. Dê esse passo, declare isso, deixe que o universo ouça.